Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de análise e hoje com ele, não atualmente lançado, mas recentemente relançado para os computadores, Final Fantasy XV, galera. Então, chega de enrolação, vamos partir logo para esse vídeo, para essa análise que tá bem legal. Então, bora! Final Fantasy XV é um game no estilo ação e RPG, desenvolvido e distribuído pela nossa grandiosa Square Enix e originalmente lançado ao mundo no dia 29 de novembro de 2016 para PlayStation 4 e Xbox One e recentemente em março de 2018, quase 2 anos após o seu lançamento, foi finalmente relançado aos computadores com a Windows Edition. E como é o enredo do game? Bom, primeiramente, galera, essa é a primeira vez que eu estou jogando Final Fantasy XV, porém eu já acompanho a história desse game há muito tempo. Para vocês que não sabem ou então não conhecem a história desse game, ele está em produção há mais ou menos 10 anos. E a primeira vez que eu conheci esse game foi em 2008, se eu não me engano, como Final Fantasy Versus 13. E desde aquele dia o meu hype, não somente o meu, como também é de muitos jogadores de Final Fantasy por aí, só vem crescendo. E depois de uma década de aguardo, finalmente chegou a hora de jogar essa beleza aí, esse game que com certeza deve estar incrível. E bom, a nossa história ela basicamente vai ser contada à vista de Noctis, ele que é um príncipe herdeiro de Lucis e, diferente dos Final Fantasies anteriores, Noctis será o único que será possível controlar no game. Claro que isso também é muito relativo, até porque na versão mais recente, que é a Royal Edition, perto do final do game é possível jogar com os 4 personagens, então isso é relativo, né? E juntamente com ele temos também Gladnus, Ignis e Prompto. E bom, como sempre, mais informações sobre esses personagens já citados aí primeiramente e também algumas informações extras vão estar aqui na descrição com a análise escrita, que também tá muito da hora. Se vocês tiverem a curiosidade de ler, é só ir lá e conferir, que com certeza vai ser muito bom e vale muito a pena. Então Noctis, Gladlus, Ignis e Prompto partem então em sua jornada para encontrar a Lady Lunafreya, que é na real a noiva de Noctis, que juntos, após o casamento, os dois reinos iriam assim somar forças contra o Império Nilfgaard, que está dominando e também destruindo aí diversos territórios. E bom, basicamente falando, esse vai ser o início da nossa aventura, os nossos personagens saindo em busca da Luna, né, ao encontro da Luna no caso, né. E no geral, toda a narrativa da história é muito bem construída, incrivelmente surpreendente e claro, muito emocionante, o famoso padrão Final Fantasy. Eu acho sinceramente que até hoje eu nunca vi uma história de Final Fantasy ser ruim. É impressionante como os caras conseguem fazer uma história tão boa e repetir a mesma dose nos games futuros. E o que é mais incrível nesse game em questão de história é que ele consegue juntar drama, ação, comédia, tudo no ponto certo, dando a você aí uma trama incrivelmente gostosa de acompanhar. E uma coisa que mudou bastante em relação aos games anteriores foi a progressão do game, porque esse game em questão ele é, digamos assim, mundo aberto, então isso faz com que a nossa história caminhe em passos um pouco mais lentos, digamos assim. Porque como o mapa ele é grande, a locomoção por sua vez vai ser bem mais lenta. E por ser um game mundo aberto, existem muitas coisas que você pode explorar, existem também muitas missões secundárias que vão aparecendo ao longo do game, que realmente fazem você esquecer um pouco da história principal, porque a maioria das missões secundárias são muito interessantes, eu acho que não tem nenhuma que eu dispensaria. E sobre a história principal, obviamente que a sinopse que eu dei para vocês é só o começo da trama. E eu obviamente não vou dar um mega spoiler aqui, porém eu sinto que a história, que a trama e os acontecimentos que são de fato impactantes nela ficam muito distantes dos nossos protagonistas. A gente vê
um reino inteiro, cara, sendo massacrado, um rei sendo morto e por aí vai. E os nossos personagens estão lá em uma trama, digamos assim, secundária. E de fato o game só dá uma acelerada na história bem mais pra frente mesmo. Ainda assim o game ele tem uma história excelente, tem conteúdos adicionais muito bons também, como as DLCs do modo história individual de cada personagem, como o episódio Gladylus, Ignis e o Prompto, que são excelentes também, galera. E claro, jogando o game você vai entender absolutamente tudo, por mais que seja um pouco demorado para você entender isso. Uma dica muito importante que eu tenho para dar para vocês, galera, é assistir as produções de Final Fantasy XV, que são eles o filme de Final Fantasy XV, que se chama Kingsglaive, e também o anime de Final Fantasy, que se chama Brotherhood Final Fantasy XV. O primeiro, ele vai nos contar, né, que é o Kingsglaive, ele vai nos contar os acontecimentos anteriores a Final Fantasy XV, e já o anime ele vai nos contar basicamente uma forma mais detalhada como são as origens, personalidades e gosto dos nossos personagens, e que certamente vale muito a pena. E sabendo disso tudo, eu não poderia deixar obviamente de dar uma nota de 9,5 para o game nessa questão de história. E em questão de jogabilidade, e bom, a nossa jogabilidade eu acho que é a parte mais difícil de se falar, porque Final Fantasy XIII, por exemplo, ele veio para revolucionar, ele mudou muita coisa na franquia, mudou muito o olhar das pessoas para a série Final Fantasy, principalmente os fãs, né, que consideram Final Fantasy XIII, por exemplo, o pior game de toda a franquia Final Fantasy, o que obviamente é um exagero. Eu vejo Final Fantasy XIII como se fosse o Resident Evil 4, por exemplo, é aquele game que todo mundo odiou um dia e hoje em dia, anos depois, né, todo mundo ama. E a primeira frase que você recebe quando abre o Final Fantasy XV é um Final Fantasy para fãs e também para novatos. Ou seja, aquela ideia que Final Fantasy é um game de RPG por turno e etc. simplesmente morreu com essa frase, e obviamente que isso ia acontecer depois de Final Fantasy XIII. Eu, como jogador, como fã de Final Fantasy, eu vou ser muito sincero com vocês, eu sou raiz, cara. Eu prefiro o RPG por turno. Amo jogar muito os games antigos de Final Fantasy, mas também eu sou muito mente aberta. Não adianta, cara, você ficar chorando e simplesmente não testar o game. E esse game em questão, diferente de Final Fantasy XIII, por exemplo, ele acertou em cheio, porque o que eu vi de rage por esse game de fato foi muito pouco, e claro, ele é um excelente game acima de tudo. E uma coisa que você tem que ter na sua cabeça quando for começar a jogar esse game é que ele é um game moderno, ou seja, toda aquela mecânica de turnos que consagrou toda a série, né, ela não vai estar mais presente aqui. Ao invés disso, o que a gente tem é um game de ação dinâmica com RPG. Porém, apesar das mudanças, tudo aqui é muito divertido. E assim que eu peguei o game pela primeira vez, isso bateu uma certa nostalgia em mim, porque ele me lembrou muito o Kingdom Hearts, porém com muito mais ação, com muito mais velocidade, né, com muito mais combos. Realmente ficou um game muito rápido em sua jogabilidade. E uma coisa interessante sobre a nossa jogabilidade é que cada inimigo tem sua resistência, tem seu tipo de fraqueza, o que faz você ter que ficar alterando entre os tipos de arma, entre os tipos de magia com elementos, né, como fogo, trovão e gelo. E além disso, existem também outros meios de gameplay. Além desse, que é a ação constante, a gente pode ir no menu e mudar para o modo estratégico, que lembra muito o recém-remasterizado para os PCs, né, Final Fantasy XII The Zodiac Age, que, basicamente falando, consiste em uma jogabilidade onde permite que você congele o tempo por alguns segundos na batalha e analise a situação e escolha qual vai ser aí os seus próximos passos para poder ganhar essa batalha. E esse é um modo muito interessante, mas que eu não tive a oportunidade nem interesse de jogar ainda, e infelizmente só joguei por um tempinho, né? Quem sabe depois que eu jogar bastante esse Final Fantasy eu decida finalmente jogar no modo estratégico, né? E além disso, galera, um dos poucos pontos negativos que temos na nossa jogabilidade, isso claro, em minha visão, são as magias, porque pra mim, eu que sou um fã, eu que sou um jogador de Final Fantasy há bastante tempo, a magia ela sempre fez parte forte da minha jornada. Aqui em Final Fantasy XV, ela tá presente, porém de uma maneira muito menos
presente, digamos assim, que os anteriores. A magia nesse game, ela é muito estranha, além, claro, das magias principais da família Lucy, né, que são muito da hora. Temos as magias que funcionam como crafting, que no caso é construção, para quem não entende. Ou seja, em certos pontos do mapa você vai achar pequenos focos de fogo, pequenos focos de gelo ou relâmpago que, quando coletados e dependendo da quantidade, você pode ir lá no menu de magia e criar uma espécie de magia com tal elemento. E claro, quase sempre elas têm um dano excelente e quase sempre atingem mais de um inimigo e também junto os amigos, né? Se você não tiver muito cuidado, você pode acertar os seus amigos também, porque na luta, como é muita ação, tá todo mundo junto ali, né? Você acaba soltando a bomba de fogo, a bomba elétrica e acaba pegando aí no seu amigo também. Então não é muito inteligente, você tem que pensar bastante quando for usar esse tipo de magia. Mas sabe, apesar da magia estar presente nesse game, eu senti bastante falta da variedade clássica de magias que a gente tem em Final Fantasy e tanto ama. É realmente um pouco desanimador nessa parte. E outro ponto que ficou bastante a desejar na jogabilidade, galera, foi as invocações, que em Final Fantasy XV são chamadas de Astrals. Sabe, cara, eles aparecem muito pouco no modo história, são 6 se eu não me engano no total, sendo apenas 4 deles utilizáveis no game. Porém, como eu disse, isso é minha opinião, você possivelmente que é novato nem vai sentir falta desses pequenos elementos que tanto fizeram falta para mim. Porém, porra, as invocações realmente fizeram falta e também as magias, cara, mano. Eu senti muita falta. Final Fantasy XV, galera, ele tem uma tarefa muito difícil de agradar os fãs novos sem afetar os fãs antigos da franquia. A Square Enix ela já tentou isso, como dito anteriormente, né, em Final Fantasy XIII, e que não deu muito certo de primeira. E eu acho que de uma certa maneira, dessa vez, eu acho que ela acertou. Ela trouxe aí um combate mais dinâmico, porém ainda assim ele falha em alguns momentos, principalmente quando a nossa câmera do game resolve mirar em lugares aleatórios ou simplesmente não parar quieta, né? Outro ponto negativo, porém não tanto, foi a substituição do modo de turnos para o sistema de link ataque, que são os comandos que Noctis vai dar aos seus amigos para dar os seus ataques. Outro ponto negativo, galera, é quando diabos é possível usar as invocações, porque não tem como saber quando você vai poder usá-las. Elas simplesmente são invocadas quando você está em uma batalha muito longa, os inimigos são fortes demais e etc. E muitas vezes as situações não vão permitir isso. É como dito anteriormente, né, fazendo com que eles sejam bem raros de ser vistos. Apesar de ser 6, né, você só vê 4 e bem raramente. E as árvores de talento ou árvores de skill, né, como queiram chamar, também estão presentes no game e, mano, ela é enorme. Na verdade, ela é tão grande que chega a dar confusão na hora de você arrumar ela. Claro que nenhum desses pontos negativos que eu citei aqui é um grande problema para você, né? E claro, de uma certa maneira, não tira o fato da nossa jogabilidade ser 8,5. Em questão gráfica, galera, fala pra mim se não é impossível você olhar para esse game e não saber a nota dele logo de cara. Eu acho que é impossível, cara. Eu lembro a primeira vez que eu vi o trailer de gameplay dele, que foi eu acho que em 2013, se eu não me engano, e pensar, porra, velho, não é possível, esse game vai sofrer downgrade com certeza. E adivinha, eu estava completamente errado. O que esse game teve foi um upgrade, né, no caso, de tão lindo. E agora, com a versão do Windows, que roda em 4K, né, que eu nem sequer vi com meus olhos, mas só rodando em 1080p eu já sei que ele é lindíssimo, as coisas ficam mais lindas ainda. Na real, isso não foi algo que me surpreendeu tanto, porque, cara, toda geração que seja, Final Fantasy ele tá sempre em dia no quesito gráfico. Mais uma vez eu dou o Final Fantasy XIII como exemplo, e até mesmo hoje é lindo demais. Realmente a equipe de desenvolvimento desse Final Fantasy em questão tá de parabéns por esse trabalho incrível. E como eu sempre falo, eu tenho muita a mania de printar toda a minha jogatina como registro. E quando você pega o seu carro e sai rondando ao mundo afora, é impossível você não descer do carro e tirar um monte de print, um monte de foto, né? E eu até brinquei com meus amigos esses dias, né, dizendo que nessa gameplay
quem vai printar tudo é o Prompto, porque as imagens que você não consegue capturar, o rapaz ele faz de uma maneira incrível, cara. O game, toda vez que você termina um capítulo, toda vez que você termina uma side quest e vai descansar, tem um menu que aparece as fotos que o Prompto tirou, porque ele é um fotógrafo, né, no caso, e quer registrar basicamente toda a jornada deles no mundo de Final Fantasy XV. E quando eu vi isso, cara, eu falei, porra, velho, que da hora, o que não faz muito sentido, né? O cara tá lá num momento completamente difícil, o maluco tá lá tirando um monte de foto, porra. Mas ainda assim eu gostei muito, achei muito legal esse detalhe. E os detalhes, galera, desse game em questão, eles vão desde da paisagem aos personagens e chegando até mesmo ao bestiário, que é muito bem feito. Cada criatura do game é simplesmente única. E como a gente está falando de PC, a gente também não poderia deixar de falar do desempenho do game, que é muito, mas muito bom. Para vocês que não sabem, eu tenho dois PCs, um com uma GTX 1070 em processo de atualização para uma 1070 e uma GTX 750 Ti em meu segundo computador. E incrivelmente o game rodou maravilhosamente em ambas as placas. Lembrando que por ser um game muito pesado, ele requer cerca de 85 GB do HD para rodar o game em 1080p e mais de 140 GB para poder rodar o game em 4K. Em seu pack de textura que vem separado. E certamente o trabalho que a produtora fez nesse game foi excepcional, e você consegue ver isso porque o game, galera, foi anunciado lá em 2006. Imagina a quantidade de mudança que os caras tiveram que fazer para conseguir chegar nessa geração com esses gráficos aí lindíssimos. Foi incrível o trabalho realizado pela Square e certamente, como dito no começo do tópico, você jogando ou vendo os vídeos desse game, sabe que a melhor nota para esse game é 10, com certeza, nessa questão gráfica. E em questão de áudio, no quesito áudio, galera, eu não tenho dúvidas também que você que já jogou o game saiba a nota, principalmente em relação à sua trilha sonora. Final Fantasy XV faz um trabalho impecável nessa questão de trilha sonora. Sério, cada som, cada trilha sonora é perfeito, cara. Se adequa perfeitamente à situação que você tá passando. E com certeza, velho, é impossível você descrever o quão boa é a trilha sonora desse game. Uma coisa muito legal também é que, além da trilha sonora ser perfeita, o game ele também faz referência a outras trilhas sonoras marcantes que apareceram em outros games da franquia. Em diversas lojas que você encontra no game, você pode encontrar CDs com músicas dos antigos Final Fantasies para ser ouvidos dentro da regalia, que no caso é o carro onde eles viajam. O que, mano, é uma nostalgia sem sombra de dúvidas. E a dublagem, infelizmente eu não joguei o game japonês. Eu tenho um amigo que sempre fala que Final Fantasy pra ele é em japonês. Os únicos Final Fantasy que eu joguei em japonês foram Final Fantasy 1 e 2, que infelizmente só tinha isso na época pra mim. E antigamente não tinha dublagem também, né? E pra mim, hoje em dia, Final Fantasy é em inglês, e esse game em questão faz um trabalho muito bom nessa questão de dublagem. Eu não posso falar muito de dublagem, né, porque, mano, eu não sou especialista em dublagem, né, mas pelo pouco que eu consigo ver ali, dá pra ver que o game é muito bom. E teve alguns momentos que me marcaram bastante nesse game, que foi o Prompto cantando I want to ride my chocobo all day. Realmente, eu não tenho dúvidas que a melhor nota para essa questão de áudio é 10. Final Fantasy XV Windows Edition, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores games que eu já joguei na minha vida. A Square Enix realmente nos surpreendeu com todo o seu trabalho nesse game, ainda mais com a grande tarefa de fazer um game para os antigos jogadores e ao mesmo tempo agradar os novos jogadores, no caso a nova geração. E eu acho que o maior pecado desse game, sem sombra de dúvida, é uns vacilos que a jogabilidade dá. Porém, o que ele tem de ponto positivo, como a imersão, diversão, exploração, narrativa e uma gameplay mega inovadora, certamente é muito maior que qualquer problema que esse game tenha. E se vale a pena comprar e jogar Final Fantasy XV, bom, eu não sei pra vocês, mas pra mim esse game é sem dúvidas um dos melhores games que eu joguei na minha vida. Então, obviamente, pra mim vale muito
a pena. E bom galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ainda não é inscrito aqui no canal, quer receber mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok, e também, claro, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do game ou do canal, que isso me motiva bastante. Beleza? Grande abraço a todos e falou galera!